Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Esta é uma obra para levar a palavra do Senhor e orações pelas famílias. Ajudem a divulgar, compartilhem, inscrevam-se no canal e recebam orações diárias. Clique no símbolo do like para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 30, versículo 25. A riqueza de Jacó. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó respondeu: Você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: Que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: De acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e platano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar de onde costumavam beber água. Na época do cio,
Os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Jacó foge de Labão. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. E lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras. São salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo isso quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto
com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Labão persegue Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da sua casa, de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi o meu crime? Que pecado cometi para que você me perseguisse furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. Labão não era um homem honesto. Ele mostrou a sua desonestidade com o genro desde quando ele chegou em suas terras, que foi no casamento das filhas. Ele deu a palavra dele que ele daria a Raquel, a filha mais nova, em casamento. E, em troca, Jacó trabalhou por 7 anos para ele.
para ter a Raquel como esposa. E quando foi na noite de núpcias, ele enganou, ele colocou Lia, a filha mais velha, no lugar de Raquel. E no outro dia é que o Jacó percebeu pela maneira que elas se vestiam, que elas usavam véu, burca, então não tinha como ele descobrir. E Labão continuou enganando ele. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para ele ter aquela esposa que ele tanto desejava, que era Raquel. Que os dois se amavam, mas por causa da desonestidade de Labão, ele mudou a vida das filhas e a do genro. Ele mudou a vida de pessoas, ele mudou tudo. Depois, ele continuou trabalhando sem ter salário. Aí fizeram um acordo. E todas as ovelhas que eram pintadas, malhadas, e todos os animais que tinham listras, passavam a ser de Jacó. E Jacó começou a cuidar do rebanho e Deus pôs a mão e abençoou muito. Tudo que Jacó trabalhava, tudo que Jacó cuidava, crescia muito e Jacó enriqueceu. E Labão ficou com muita inveja, com muita raiva, muito revoltado. Então Jacó ficou assustado com o que ele poderia fazer, porque os cunhados de Jacó, começou a falar que ele estava enriquecendo com a herança deles, com o que era do pai. Então Jacó resolveu ir embora com suas esposas e seus filhos. E Labão não se conformou e foi atrás, sendo que ele não tinha mais direito às filhas dele, porque já tinha dado em casamento a Jacó, e a herança, o trabalho de Jacó, que Deus o abençoou e ele ficou riquíssimo. Deus escolheu Jacó pela fidelidade dele a Deus. Quando uma pessoa, ele erra, que ele errou no passado, ele comprou com o irmão a bênção do irmão e ele enganou, porque ele trocou, Esaú trocou a bênção que ele tinha pelo prato de lentilha. E depois Jacó ainda enganou o pai, junto com a mãe dele enganou o pai, para que ele recebesse a bênção. Então a bênção, quando está com uma pessoa, ela pode ter feito coisas erradas, mas ela se arrependeu e ela tem uma nova aliança com o Senhor. Porque aqui nesta terra, só Jesus que não pecou. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, tudo na vida de uma pessoa, aquele que não valia nada, que poderia ser o empregado do próprio irmão, ele passou a ser o filho que recebeu a bênção, e tudo mudou na vida dele, porque tudo que ele tocava, ele era abençoado. E ele era um homem honesto. Ele não roubou Labão, ele não enganou Labão. Ele saiu com o que era dele, ele não roubou. Ele simplesmente saiu para fugir das artimanhas, das mentiras, dos enganos de Labão. Então vamos pedir a Deus que Deus nos capacite e que Deus nos escolha para fazer a vontade dele. Pergunte para Deus qual é a vontade do Senhor na sua vida. O que você veio fazer aqui na terra? Qual o seu propósito? Pergunte ao Espírito Santo de Deus, porque quando começamos uma intimidade com o Senhor, Ele nos capacita, Ele tira todo o medo. Nós conseguimos fazer coisas que, se estivéssemos sozinhos, jamais conseguiríamos. Então vamos pedir a Deus sabedoria, fé
no Senhor e caminharmos pedindo a Jesus: Senhor Jesus, abre os nossos caminhos. Vem com teu amor e poder, Espírito Santo de Deus, nos capacita a cuidar de tudo que o Senhor nos entregou e abençoa, Senhor, as nossas mãos, os trabalhos das nossas mãos. Abençoa, assim como o Senhor abençoou o seu filho Jacó, nos abençoa, Senhor, para que tudo que toquemos, tudo que tocamos, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos dê prosperidade do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Que o Senhor nos mostre o caminho a seguir, nos ensine a cuidar bem de tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Vamos ser fiéis a Deus. Quando o mais importante é quando estamos sozinhos, fazendo o nosso trabalho, fazendo as nossas coisas, porque estamos na presença do Senhor. Aí o Senhor vê aquele que realmente é fiel no seu trabalho, é fiel no seu casamento, é fiel a seus pais, a seus filhos. Quando estamos na frente das pessoas, é muito fácil sermos bons, sermos melhores, nos apresentarmos bem, mas quando estamos sozinhos, é que devemos ser fiéis e mostrarmos ao Senhor que temos um coração bom, aquele coração que agrada ao Senhor e que não engana ninguém. Não devemos estar conversando com uma pessoa, ela virar as costas e começarmos a falar mal ou querer fazermos alguma coisa contra ela. Isso não agrada a Deus. Isso é desonestidade. Deus não habita na desonestidade. Venho com amor falar para todos os filhos e filhas do Senhor. Nós devemos ser fiéis ao nosso Pai e nosso Deus e amar primeiro a Deus sobre todas as coisas e depois ao nosso próximo como a nós mesmos. E depois seremos abençoados, teremos a bênção do Senhor em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, nossos trabalhos. Vamos pedir a Deus que tire tudo que não agrada a Deus de dentro de nós. Maus pensamentos, o medo que atrapalha. Mesmo com medo, faça o seu trabalho, vá para o seu trabalho. Deixe o seu filho fazer um curso novo, mesmo que você esteja com medo. Ore, entregue seus filhos para Deus. Cuide bem da sua família, cuide bem do seu cônjuge. Depois Deus vai cobrar de nós tudo aquilo que o Senhor nos entregou. E todos os sonhos e planos que o Senhor entregou em suas mãos. Peça força para Deus, peça ao Espírito Santo de Deus que te capacite para que você tire do papel ou da sua mente aquele sonho e que ele vire realidade. Tenha fé, ore e entregue para Deus. Senhor, em nome de Jesus, realiza tudo, Senhor. Tudo aquilo que estava só em papéis, em mentes, Dai-nos coragem, Pai, a coragem que o Senhor deu para Jacó. Jacó não teve medo, Jacó lutou por tudo que ele queria e Deus o abençoou tão grande porque ele confiou em Deus. Ele não se reclamou, ele não ficou se maldizendo quando ele foi enganado. Ele simplesmente fez acordos justos e ele honrou a Deus porque ele confiou em Deus. Vamos fazer acordos com Deus e vamos cumprir, porque o Senhor é um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus que ama, que protege. Senhor, nos coloca debaixo das tuas asas, ó Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. As nossas famílias, nossa saúde, nossos sonhos, planos e projetos se virem realidade, todos para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.